Hoje estou aqui com meu amigo querido, vocês conhecem meu amigo Anésio. Quem está feliz de ver o Anésio aqui, faz um barulho aí. Quem gosta do Anésio? Quem gosta do Anésio faz barulho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eita Deus, glória a Deus. Anésio é muito querido, Magda, eu vou dizer assim, são meus amigos mais próximos, assim, pastores mais próximos que eu tenho, onde Deus tem usado aí há 15 anos essa amizade já, né? 15 anos que a gente tem conversado, e tem sido um tempo muito bom para mim. Obrigado, meu amigo, por você estar aqui, obrigado por você aceitar o nosso convite, que Deus te use poderosamente, amém? Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor pela vida dele aqui, querido. Bom dia, gente. Bom dia. Graça e paz. Amém. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite de estar juntos aqui. Eu amo muito esse lugar, me sinto em casa aqui na Quírios. Eu quero repartir algo da palavra de Deus com vocês. Antes, eu sei que o Cláudio já apresentou, mas eu faço questão desse destaque. Bom, primeiro eu estou acompanhado pela minha querida, digníssima, maravilhosíssima esposa Magda. Gente, vocês não imaginam como essa mulher é fofa, é uma delícia. Ela é minha amiga e eu não tenho mais palavras, chega. Tá bom. E um casal muito querido, porque nós somos amigos há muitos anos. É pastor junto comigo na Carisma, escrevemos uma história juntos, ele, outros pastores chamados Silas e Gernando. A gente até brinca entre nós, que nós já compramos o túmulo um do lado do outro já, porque é a vida inteira juntos que nós estamos. Então, Gernando e Sirlene, por gentileza, em pé, tá aqui. Obrigado. Vamos lá, quero repartir a palavra de Deus com os irmãos. E, se me permite, eu vou fazer como na Carisma. Tema de hoje: Deus fala através de sonhos e visões. E eu já preciso começar dizendo que eu errei no título, porque o título era minha anotação pessoal e eu esqueci e passou batido, porque a última coisa que eu refaço na mensagem é o título dela. Embora isso aqui é o assunto, eu vou falar sobre isso, esse é o meu assunto. Não seria bem o título da mensagem, seria assim, aquele assunto. O meu título, se eu fosse colocar, seria o seguinte: pare de pensar pequeno. Eu quero começar da seguinte maneira. Primeiramente, todos os irmãos aqui já sabem, pastor Jeremias Pereira estaria ministrando aqui entre os irmãos nessa manhã, por uma questão familiar do netinho que está no hospital. Ele não pôde vir, então eu pensei, já que o pastor Jeremias não veio, eu vou pregar sobre o profeta Jeremias. Então, vamos abrir a Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 29. Eu quero ler apenas o versículo 11. Eu uso a Nova Versão Internacional e eu troco muito de versões da Bíblia também. Então, todas elas estarão aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. Jeremias 29, 11. Tanto neste primeiro culto quanto no segundo, vou ministrar nesse versículo, mas assuntos diferentes. Começo lendo com os irmãos. Jeremias 29, 11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Eu vou repetir, você precisa entender essa mensagem de Deus para você. Meu irmão, é Deus falando com você. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Deus, meu irmão, se veja dessa maneira: Deus olhando para você
e dizendo: eu que conheço os planos que eu tenho para você, e o meu plano para você é te fazer prosperar. O meu plano para você é dar a você esperança e dar a você um futuro. Amém? Irmãos, vamos começar falando sobre milagres, porque a igreja não existiria sem milagres. Ela em si é um milagre de Deus. O que é um milagre? Milagre é toda interferência de Deus na história. Quando Deus rompe a história e diz: eu vou agir, pronto, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Esse é o nosso Deus. E é quando alguma coisa ao meu redor é transformado, é modificado por uma força que não é a minha força, é uma ação soberana de Deus. A Bíblia é cheia de relatos de milagres. A vinda de Jesus ao mundo foi um milagre. A vida e obra de Jesus é repleta de milagres. A ressurreição de Jesus, eu diria, talvez é o maior de todos os milagres. O surgimento da igreja é um milagre. O Pentecostes foi um milagre. A tua salvação, meu irmão, foi um milagre. A tua vida é um milagre. Por você estar vivo, meu irmão, você é um milagre. E vou te falar uma área que eu considero talvez aquele milagre mais repetitivo que nós vemos e que eu amo este milagre. Toda resposta de oração é um milagre. Porque é Deus interferindo na história. Nós oramos algo e Deus responde, é Deus interferindo e fazendo algo, isto é um milagre. A tua vida é um milagre. Deus interviu na história quando Ele criou você. Está entendendo isso? Você foi uma intervenção de Deus na história. Você não é só um resultado genético, você não é só uma questão natural entre o seu pai e a sua mãe, não. Deus bolou você primeiro, Deus criou você primeiro nele, porque a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, e isso antes da fundação do mundo. Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo com propósito. Deus já sabe o que está fazendo antes mesmo de o fazer. Assim é o nosso Deus. Então Ele criou você nele, Ele bolou você nele, Ele imaginou você. Deus criou você primeiro nele, depois Ele encontrou o melhor lugar, o melhor momento, o melhor instante da história para colocar você no mundo. A sua aparição no mundo, o seu nascimento é um milagre de Deus, é uma intervenção de Deus na história. E como Deus não faz nada sem propósito, eu te digo uma coisa, Ele está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você, porque fui eu que te criei, eu que te coloquei no mundo, eu te coloquei na hora certa, no tempo certo, você é a pessoa certa, e você está ouvindo o momento certo essa palavra para você. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e saber: você é especial para mim, eu tenho uma obra para você, eu tenho um plano para você, plano para te fazer prosperar, plano para te causar bem, plano para te dar esperança e plano para te dar um futuro. Essa é a vontade de Deus para nós. O fato de você estar vivo também é um milagre. Quantos de vocês, numa experiência, eu diria assim, ruim, de um acidente, ou de uma doença, ou de qualquer outra situação, já se viu assim, cara a cara com a morte? Aquele momento em que você, se pudesse escrever na sua rede social, você colocaria #partiu. Quantos de vocês já imaginaram assim: agora eu vou, mas não foi? Quantos? Meu irmão, isso foi milagre na tua vida. Por que razão? Porque Deus disse: agora não, eu ainda não terminei a minha obra na tua vida. Isso é maravilhoso, é o que Deus faz com a gente. Isso nos dá esperança. Aleluia. Deus te deixou vivo porque Ele tem uma história para escrever com você. É por isso. Porque nós vamos para o céu. Mas não é porque eu vou para o céu que eu vou viver o inferno aqui na terra. Eu vou para o céu. Mas enquanto eu não vou para lá, eu quero experimentar o melhor de Deus aqui. Não é céu prometido, é terra prometida.
É lugar onde eu vou experimentar Deus aqui. Agora, eu acredito em milagres, mas há situações em que Deus não faz milagres. Aliás, é dura essa palavra, mas há situações que diante do próprio Jesus diz, Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha que texto forte, isso está nas Escrituras Sagradas, lá em Marcos capítulo 6, daquele versículo 1 ao 6, quando Jesus chega em Nazaré, e diz que Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar poucos enfermos com a imposição de mãos, mas ali o texto diz o porquê, por causa da incredulidade deles. Nosso Deus soberano como é, Ele deu-nos algo chamado livre-arbítrio, então Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Nesse sentido, Ele te dá uma oportunidade para você decidir. Eu sei que Deus tem milagres para realizar na minha vida, mas eu não quero ser um empecilho para isso. Eu quero que Deus encontre em mim um coração sempre voltado para Ele. Eu quero que Deus encontre em mim o contrário da incredulidade, que é fé. É isso que eu quero que Ele encontre em mim. Hebreus 11, versículo 6, mostra que se você quiser agradar a Deus, olha o que você tem que fazer, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e crer também que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus é assim. Eu acredito que Deus responde orações. Eu acredito que quando eu falo, Ele me escuta. Até o programa de televisão fala que eu te escuto. Por que Deus não vai escutar? Não é? Deus me escuta. Eu acredito que essa experiência de fé que precisamos ter com Deus é uma experiência, não é complicada, ela é uma experiência muito simples, de você crer nele, de você aceitar a palavra dele. Agora, irmão querido, vamos imaginar um pouquinho aqui, vamos entender um pouquinho aqui o que é essa fé. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus, é uma dádiva que Deus dá. A Bíblia também fala, lá em Romanos 12, que cada um de nós temos uma medida de fé que Deus repartiu. Todos nós temos fé. Há uma fé que foi plantada no nosso coração pelo próprio Deus. A graça de Deus nos deu isso. Agora pense uma coisa. Se Deus nos deu a fé inicial, se Deus colocou em mim o início da fé, a semente da fé, o nascedouro da fé, eu tenho em mim uma porção divina. Existe algo em você que Deus colocou que é dele, é do caráter dele, é da essência dele. Uma parte do próprio Deus. Eu sei que nós entendemos que Deus habita em nós, mas eu quero te mostrar que quando você usa a sua fé, você está usando uma ferramenta de Deus, uma parte do próprio Deus que Ele depositou na sua vida. É por isso que Pedro chega ao ponto de dizer que Ele nos fez participantes da natureza divina. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela está um pouco usada demais hoje em dia, mas eu vou usá-la aqui e você vai entender perfeitamente, porque ela é uma palavra comum no meio evangélico hoje. Meu irmão, o que eu quero te mostrar é que há uma porção de Deus em você sobrenatural. Não faz parte desse mundo natural. Isso que Deus colocou em você faz parte da natureza divina. Portanto, quando você libera a sua fé, quando você usa a sua fé, você está usando a mesma ferramenta de Deus. Você está usando uma parte de Deus que está em você, naquele momento da sua fé. Você precisa usar a fé que você tem. Porque Deus, agora você fala, mas Anésio, eu entendo que tem irmãos que têm mais fé do que eu. Pois bem, eu tenho uma notícia para te dar. Uma notícia constrangedora. Este irmão que você tem em mente, que tem mais fé do que você,
Ele começou com a mesma medida de fé que você começou. Deus deu a mesma medida para todos. Mas a fé é como um músculo, se você não usa, fica atrofiado. Esses irmãos que têm uma fé maior do que nós, não, eu não acredito que tem fé maior ou fé menor. Tem sim, meu irmão, Jesus falou. Jesus falou de homens de pequena fé, falou, mulher, grande é a tua fé. Falou para aquele homem da sinagoga, grande é a tua fé, Jairo. Então você vê que existe fé pequena e fé grande. Qual é a diferença? Alguns desenvolveram a sua fé, outros não. Simplesmente a enterraram, como aqueles talentos que nós conhecemos na parábola. Enterrou. Então, quando você exercita a sua fé em algo, aquilo pode ser uma semente de algo muito maior que você nunca imaginou e nunca viu. Vou dar um exemplo muito claro para você. Há mais ou menos 30 anos atrás, eram uns meninos e meninas, vamos colocar assim, uns rapazes e moças, que eram apaixonados por Deus, mas que foram como, sabe, alguém aqui já teve problema de igreja? Deixa eu fazer uma pergunta, parece que eu estou saindo do meu assunto, mas não estou. Alguém aqui já foi expulso de igreja? Vamos lá. Gente, eu já fui, ninguém mais foi. Eu já fui, alguém tem medo? O Klaus também foi. Gernando, mais ou menos, né? Gente, olha só, a igreja é legal aqui, viu? Lá na Carisma, uma vez eu perguntei, quem é que já foi excluído da igreja? Um monte de gente assim, eu falei, olha só. Por isso que a Carisma, um tempo, eu apelidei ela de Caverna de Adulão. Porque lá na Bíblia diz da caverna de Adulão, onde Davi se escondeu e se juntou a ele todos os endividados, amargurados, perseguidos, né? A Carisma começou com gente que era gente, não estou brincando, primeira reunião da Carisma, todo mundo tinha sido excluído da igreja, todos ali, todo mundo estava fora da igreja, estava desigrejado, não fora, longe de Deus, mas desigrejado. E eu tenho uma notícia para te dar, a Quírios também. 30 anos atrás, um grupo pequeno, se eu não me engano, umas 7 pessoas, se eu não estou errando aqui o número, excluído de uma igreja, começaram a se reunir e vai fazer o quê? Como lá na Carisma, esse bando de fariseu esgotado. A gente faz o quê? Canta. Vamos cantar. Vamos buscar Deus. O que naquele tempo, aqueles irmãos, junto com o Klaus e a Lupe, não sabiam, é que aquelas 7 pessoas estavam plantando uma semente, e olha o tamanho que cresceu essa árvore aqui hoje. Meu irmão, isso é para celebrar. Isso é para celebrar. Foi uma semente de fé. Se eu fizesse uma entrevista com o Klaus agora, imaginaria o seguinte: Klaus, nos seus sonhos, naquela sua maior fé que você pudesse exercitar, você imaginaria que ia chegar desse tamanhão todo? Eu acho que não. Eu me lembro quando começamos ali a Carisma, com um grupo pequeno também, quando nós chegamos a 50 pessoas, a gente se reunia em escolinha, a escola que cediam para a gente se reunir, porque a gente não tinha local de reunião. Eu achando que eu tinha muita fé assim, eu peguei, comecei ali falando com os irmãos, falei, irmãos, vamos alugar um lugar para nós, mas um lugar muito maior do que o que a gente tem hoje aqui. Todo mundo, amém. E nós éramos ali quase 50 pessoas. Eu falei, tem mais? Já vamos comprar o dobro de número que a gente tem de pessoas aqui. Vamos comprar 100 cadeiras. E todo mundo, aleluia! E aquela coisa toda, e vamos na inauguração, gente. Quando decidimos isso, questão de 1 ou 2 semanas depois, alugamos o lugar, compramos cadeiras e começamos a nossa reunião. Primeira reunião, tinha 20 pessoas em pé. E eu achando ali, porque aquele dia que eu falei ali, 50 pessoas, buscar o dobro, irmãos, o povo saiu ali cheio de fé, enfesado, sabe assim, vamos. Mas o nosso maior sonho, nós não imaginaríamos quanto cresceria aquela obra. Por quê? Porque é uma semente, Deixa eu te mostrar o que a sua semente pode causar. Ontem estávamos em casa, e eu gosto muito de frutas e tive ali uma ideia. Peguei uns abacates que tinha ali, fiz um creme gostoso de abacate,
bem gelado, bem gostoso. Fui lá servir para minha esposa, para os meus filhos, e ali comemos tudo mais. Pois bem, esse abacate eu comi, e hoje ele está aqui pregando para você. Agora volta. Alguém um dia, eu não sei a história desse abacate, mas alguém um dia falou, até que cabe uma árvore aqui em casa. Estou imaginando que esse abacate tenha vindo de uma árvore, de uma árvore veio, de uma casa, tá? Estou imaginando aqui. Alguém um dia olhou e falou, está um sol, né? Fazer uma sombrinha aqui, vou plantar aqui um pé de fruta. E decidiu plantar esse abacate. Foi somente uma semente, tudo bem que a semente do abacate é exagerada, mas foi só uma semente. E aquilo cresceu, ele não imaginaria que aquele ato dele ali, estaria hoje aqui pregando para vocês. Porque ele está aqui dentro de mim. E tem mais. E aí eu estou trazendo uma palavra de Deus para você. E essa palavra vai entrar no teu coração e ela vai se multiplicar, porque a palavra também é semente. E no meio da semana você vai abençoar alguém com essa palavra que você ouviu hoje. Nota o poder da semente, meu irmão. A sua fé é semente. Alguém pode dizer, não, mas a minha fé é pequena. Sim, ela pode se desenvolver, ela pode crescer, mas ela é fé. E uma das coisas que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, é que Deus, na verdade, não depende do tamanho da sua fé. A sua fé sendo maior ou menor, ela é boa para você, porque Deus não depende da tua fé. Deus não depende da minha fé para Ele fazer alguma coisa, meu irmão. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser e acabou. Ele que decidiu fazer algumas coisas usando a nossa fé. Mas isso porque Ele é Deus, Ele que decidiu. Mas a questão é que se você tem fé, e ela pode ser pequeno que for, como Jesus disse, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho do pingo no i daquela Bíblia gigante que foi apresentada aqui. Aquele pingo no i é o tamanho do grão de mostarda. Pois bem, ela pode ser desse tamanho a tua fé, mas é fé. E é uma porção de Deus que está em você. E Jesus disse, é suficiente. Pode dizer para aquela montanha, sai daqui, vai para o mar, porque ela vai. É óbvio que você está entendendo que Jesus não está falando literal ali, para você sair removendo o pico de Jaraguá dali, daquele lugar. Não é isso que Jesus está falando. Uma montanha para pessoas que andavam a pé naquele tempo, devia ser claramente uma dificuldade. Meu irmão, hoje você pode dizer para essa dificuldade que você fez campanha nessa semana para resolver esse problema na sua vida. Hoje é o dia de você dizer para ela, acabou, arreda-te daqui, vai para o fundo do mar. Por causa dessa fé que Deus colocou dentro de você. O fato de você vir aqui hoje é um ato de fé. Porque você acredita, para que alguém vai numa igreja? Porque ele sabe que Deus vai falar com ele ali. Isso já é um ato de fé. E eu acho interessante esse texto, já citei aqui uma outra vez que estive com vocês. Marcos 9, 22 a 24 diz assim, quando um homem chega para Jesus e pede para curar o seu filho, porque os discípulos tentaram e não conseguiram, e ele diz assim, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Note que o homem estava titubeando. O homem, em outras palavras, esse texto está dizendo assim, Jesus, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio, porque eu já tentei de tudo, nada deu certo, nem teus discípulos resolveram. Eu nem sei se eu creio, seria mais ou menos isso que ele está falando. O homem não tinha um fogo de fé. Ele tinha uma faísca. Ele tinha alguma coisa. Mas Jesus pega aquela faísca que ainda havia ali de resquício no homem e usa para fazer a fogueira do milagre. Deus quer usar a fé que você tem do tamanho que ela estiver, meu irmão. Deus vai usar essa fé. Porque Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Mateus 12, 20 diz assim, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória.
Em festa de aniversário, você já viu aquele momento que assopra a velhinha e fica ainda a fumacinha ali ou alguma coisa? Jesus não faz assim com você, ó. Ele não faz isso com você. Ao contrário, você pode, meu irmão e minha irmã, se você entrou aqui hoje e você talvez esteja falando, olha, eu não tenho essa fé, eu te digo, sim, você tem fé, porque você veio aqui hoje. Só de você vir aqui você tem fé. E esse tamanho de fé que você tem já é suficiente para Jesus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Há uma conexão entre você e Deus nesse momento. Essa conexão entre você e Deus é que vai gerar isto. Mateus 17, versículo 20, diz assim, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível. Usa a fé que você tem, meu querido, use. Diversas vezes Jesus nos mostra a importância de usarmos a fé. Eu quero mostrar 3 textos aqui rapidamente com vocês. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 34, ele fala, filha, o que ele diz? Fala você de novo, filha, o quê? A tua fé te curou. Jesus não falou, foi a minha fé. Ele falou, não, eu usei a sua. Eu usei a fé que você tem. Marcos 10, 52, ao cego, ele disse, vá, disse Jesus, o quê? A tua fé te curou. Lucas 17, 19, aquele paralítico, Jesus disse, levante-se e vá. O que ele diz? A tua fé te curou. Eu quero te chamar a atenção, querido, disso. Jesus usou a fé da pessoa para realizar um milagre. Ele tinha fé suficiente para aquilo. Mas quando foi que Jesus, por exemplo, usou somente a fé dele? Na ressurreição de Lázaro, morto não dá, né, gente? Não dá para falar para o Lázaro acreditar alguma coisa. Jesus falou, aqui vai só a minha, não tem problema. Mas Jesus estava usando a fé das pessoas para mostrar que você tem fé para realizar para ser o canal de Deus desses milagres que você precisa que aconteça na sua vida. Meu irmão, a sua necessidade ela é importante para Deus. Por quê? Porque Deus quer te ver bem. Deus é Pai. E porque Ele é Pai, Ele quer suprir os seus filhos. E um detalhezinho, Ele sente prazer em suprir a necessidade dos filhos. Vou te dar um exemplo disso. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Imagina uma situação em que seu filho está saindo e vai ter que prolongar o tempo de estudo dele, vai ter que almoçar por lá mesmo, algum trabalho de escola ou alguma situação que prolonga o seu tempo, e ele vai precisar ficar muito tempo lá. E então, sei lá, como pai, você fala, filho, você precisa comer. Não, pai, a gente se vira. Toma meu cartão aqui. Você sabe minha senha? Minha senha é tal. Toma meu cartão e usa. Vai comer. Ok. Você, pai, faria isso para o seu filho. Aí chega no final do dia, você vê seu filho está branco, assim. Aquele pálido, né? Dizendo assim, não comi nada. Filho, mas por que você não comeu nada? Pai, eu não queria, assim, gastar o teu dinheiro. Mas, filho, eu dei porque eu queria que você comesse. Para mim é mais importante você comer do que economizar. Pai, mas tem tanta gente passando fome no mundo. Como é que eu iria? Filho, tem gente passando fome. Nós vamos fazer alguma coisa por eles também, assim que a gente puder. Mas eu quero que você coma. E eu te dei o meu cartão para você usar. Meu irmão, Deus deu isso para você chamado fé. E está falando para você, usa, meu filho. Eu estou dando isso para você para o teu bem. Eu estou fazendo isso porque eu quero te ver feliz. Eu quero te ver bem. Usa esta fé que eu dei já para você. Deus, mas tem tanta gente sofrendo no mundo. Sim, sofrimento faz parte da vida, querido. Até eu e você também vamos passar por sofrimento algumas vezes e vamos aprender muita coisa. A fé não nos livra de sofrimento. A fé vai nos fazer andar perto de Deus mesmo no meio do sofrimento. É isso que a fé vai fazer com a gente. Porque fé é fidelidade. Eu vou manter essa fidelidade com Deus. Mas filho, por favor, usa a fé que você tem. Eu que te dei. É isso que Deus está falando para nós aqui nessa manhã.
Eu não dependo da oração do pastor, eu não dependo da oração do outro irmão, eu não dependo de uma corrente de oração. Eu dependo de usar a fé que eu tenho, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque não depende do tamanho da minha fé, depende do tamanho do meu Deus. E o meu Deus é grande, é tremendo, é poderoso. Ele faz coisas extraordinárias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz assim que esse Deus, olha só, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A versão de Almeida diz, cada uma de suas necessidades, seja qual for, meu irmão, a sua necessidade, acredite nisso, coloque a sua fé nisso. Deus é bom. Ele vai suprir aquilo que eu precisar. Como é que você pode edificar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está recebendo fé. Por ouvir a palavra de Deus você está recebendo fé. Por ter tempo devocional diário com a palavra de Deus você está recebendo fé. Por você ter tempo de oração diário você está recebendo fé. Quando você canta para Deus, muitas vezes a letra de um cântico te revela algo e aquilo infunde fé no teu coração. Tem várias maneiras de nós recebermos a palavra de Deus, mas eu quero falar uma aqui com vocês, que Deus fala através de sonhos e visões. E eu quero te mostrar essa maneira, como que Deus age nessa maneira para falar conosco. O Espírito Santo fala através de sonhos. É claro que aqui eu não estou falando do pesadelo noturno que você tem, ou do seu sonho noturno, embora o seu sonho noturno pode ser uma maneira também de Deus se comunicar com você, mas não é desse que eu estou falando. Em Atos 2, versículo 17, diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O que eu chamo de sonho é aquilo que queima no teu coração, que objetiva a tua vida, que parece que naquele momento só existe aquilo para você, algo que te consome, porque você passou a desejar muito aquilo. E eu quero chamar esse sonho da seguinte maneira: esses sonhos de Deus em nós são as sementes do propósito dele pelo qual ele nos criou. Quando Deus criou você, ele já te criou com um plano. Então Deus compactou aquele plano e colocou a vontade dele pela qual ele te criou, o propósito dele pelo qual ele te criou. Ele compactou aquilo e colocou dentro de você num formato que eu chamo sonho. Um desejo profundo. Alguma coisa que mexe com você. E um detalhezinho, você sabe quais são ou qual é este sonho. Porque quando alguém toca nesse assunto, muda a sua atitude. Alguém está lá falando de alguma coisa, você está até com sono. Mas daqui a pouco, naquele bate-papo à noite, alguém pegou e puxou o assunto que você gosta. Meu amigo, você senta até na beira da cadeira, assim, só porque você está interessado em ouvir mais daquilo. Porque aquilo mexe com você, então tem a ver com o teu propósito. Tem a ver com o teu sonho. Alguns de vocês têm uma paixão por causas de pessoas, por causas com pessoas deficientes, por causas de minorias, por causas, situações sociais. Enquanto os outros estão falando de tantas outras coisas, não te interessa, mas quando alguém fala dessas causas, você já quer saber do assunto. Outros têm paixões por crianças, outros têm paixões por negócios, outros têm paixão pela igreja, outros têm paixão por cálculos, outros têm paixão pela ciência. Seja qual for, são sementes do propósito de Deus que está dentro da tua vida. Aquilo é um sonho. Provérbios 3,6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Comece a perceber Deus falando com você quando estas coisas aparecem no teu caminho. Comece a reconhecer que Deus está direcionando, Ele está endireitando o teu caminho para você objetivar o teu caminho. Deus coloca essas sementes do plano dEle, do sonho dEle no nosso coração. E essas sementes é o nascedouro de um milagre.
Mas tem gente que mata o milagre no seu nascedouro. Do tipo, não, isso é muito grande para mim, deixa para lá. Meu querido, eu acho uma coisa interessante, o texto ainda fala que os velhos sonharão. Por quê? Porque sonho rejuvenesce. Sonho rejuvenesce. Eu gosto de lembrar isso, tem isso na minha família. Minha bisavó, aos 93 anos de idade, ela chamou um pessoal, ela estava meio doente, a gente achando que ela ia partir, fomos visitar. Ela falou, se você veio para despedir, não vou morrer não, desse jeito. Ela falou, na verdade foi bom encontrar vocês, porque eu descobri o meu ministério. 93 anos de idade, eu descobri meu ministério. Então, meu querido, você nunca... E ela viveu até os 98 e cumpriu o ministério dela. E o ministério dela era interceder para que Deus levantasse um pastor no meio da família. Aos 98 anos de idade, ela me chamou e falou, Deus me respondeu que vai ser você. Hoje eu estou pregando aqui por causa do ministério dela que se cumpriu na minha vida. Meu irmão querido, você não desista dos seus sonhos. 37,4 de Salmos, Salmo 37,4 diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Isso é sonho. Quais são os desejos do seu coração hoje, meu irmão? Não é errado ter desejo no coração. Nés, mas eu não sei se o meu desejo do coração é certo ou errado. Fala para Deus, conta para Ele. Mas e se estiver errado? Se estiver errado, Deus não vai fazer, meu irmão. Você acha que Deus vai fazer só porque você falou? Não, mas você tem que contar para Ele. Conta tudo. O que Paulo nos diz é que quando você conta tudo para Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Mas você conta para Ele. Não tem oração certa ou errada. Na verdade, oração errada é que você não faz. Essa é errada. Então fala com Deus. Fala os teus sonhos. Não deixa cair no esquecimento. Deixa eu me adiantar aqui. Segundo, o Espírito Santo fala conosco através de visões. Ver longe. Ter uma imagem clara do que você quer. Enquanto o sonho é um desejo, visão é um objetivo, é um alvo claro. O sonho é... Gente, sonhos são diversos, qualquer área, não é um sonho, são vários. Você tem sonhos que são... não, eu sonho ver a igreja. Tá bom, meu irmão, eu também tenho sonhos com relação à igreja, mas eu também tenho sonho de viajar para um país que eu quero viajar, Meu sonho é viajar para esse país. Visão é eu ir lá e fazer meu passaporte. Já tirar o meu visto. É isso. Eu objetivei. Eu fiz cálculo. Eu comecei a economizar. Eu comecei a guardar. Meu irmão, transforma seu sonho numa visão, meu irmão. Deixa isso bem claro. Nesse sentido, eu gosto de Yang Cho, aquele coreano, já partiu com o Senhor, mas aquele irmão muito querido, ele fala o seguinte, me diga o seu sonho, olha, me diga a tua visão, e eu vou te dizer onde você vai chegar. É verdade, é verdade. Então, peça claramente a Deus, como Ele mesmo disse, olha só, João 16, 24, olha o que diz, até agora vocês não pediram nada no meu nome, peçam e receberão, eu gosto demais dessa última frase, para que a alegria de vocês seja completa. Deus está dizendo assim, eu quero te dar, porque eu quero te ver alegre. É para isso, eu sou pai, eu quero te dar, porque eu quero te ver feliz. Quantos pais e mães temos aqui? Pai e mãe, pai e mãe. De vez em quando você não gosta de fazer uma coisa dessa com seu filho? Você não faz um negócio para o teu filho só para vê-lo feliz? Não é isso que você faz? E Jesus diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, eu estou falando de Mateus capítulo 7, versículo 11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Deus nos dá coisas também, para quê? Para que a alegria seja completa, Ele quer te ver bem, quer te ver feliz. E aqui eu entro no tema da mensagem que eu queria ter falado, pare de pensar pequeno. Fala junto comigo isso. Pare de pensar pequeno. Por quê? Porque teu Deus é grande, meu irmão. Tenha os pensamentos de Deus. Você precisa mudar essa maneira de pensar, porque essa maneira de pensar, como diz lá em Romanos, é a maneira de você pensar que vai mudar você. Eu vou terminar lendo esse texto, fica de pé comigo, por gentileza. Romanos 12, versículo 2. Eu quero ler dois textos ainda com vocês, tá? É rapidinho. Romanos 12, 2.
Eu vou acompanhar esse texto com vocês. Veja bem aqui. Transformem-se. Note, Deus não está dizendo, eu vou transformar você. Percebeu isso? Ele está dizendo, eu estou passando para você essa responsabilidade. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu, de tanto ler Paulo, eu conheço um pouquinho o jeito de pensar de Paulo. Paulo tem um pensamento acelerado. Ele fala as coisas primeiro, depois ele vai explicando. Então, às vezes, você tem que pegar o texto de Paulo e ler de trás para frente. E é o que nós vamos fazer agora. Olha só. Para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar sua mente. Você precisa se transformar. Note isso. A renovação da sua mente tem o poder para transformar você. Você vai renovar sua mente com o quê? Com a palavra de Deus. Todo culto aqui você começa dizendo o quê? Como é que você começa o culto aqui? Eu sou... Repete essa frase. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Meu irmão, isso é para renovar sua mente. Você não é o que pessoas disseram a teu respeito. Você não é o que os outros pensam a teu respeito. Você não é as coisas negativas que muitas vezes seu pai ou sua mãe disse a teu respeito. Você não é até mesmo alguns enganos que você pensou de si mesmo. Você é aquilo que Deus disse que você é, porque foi Ele que criou você, Ele que colocou o propósito dele em você, e Ele te deu fé suficiente para você viver 100% daquilo que Ele planejou para você. Se você se abrir hoje para mudar a sua maneira de pensar, isso vai mudar completamente a sua vida. Pare de pensar pequeno. Último texto, Efésios 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Uma pausa aqui, antes de continuar a leitura. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou você poderia traduzir esse texto, ou o que imaginamos. Meu irmão, é como se Deus fizesse um desafio aqui para você agora. Qual é o máximo que você consegue imaginar onde você pode chegar na tua vida? Qual seria assim para você aquele que você fala, meu Deus do céu, se eu atingir isso aqui na minha vida, eu estou assim na glória, aqui na terra já. Deus está falando, pois eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que isso que você está imaginando, do que isso que você está pedindo. E um detalhezinho, olha como continua o texto, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é a fé de Deus que está dentro de nós. E aí a gente termina como fizemos aqui na ceia. A Ele, vamos falar juntos? Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, irmão. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.